Boa noite, sejam bem-vindos ao novo vídeo do canal Contas Certas e para o vídeo de hoje venho aqui trazer uma análise muito direcionado para, portanto, o vídeo de ontem foi sobre o facto, o impacto no fundo das tarifas que o governo dos Estados Unidos aplicou. Obviamente que se viram o vídeo anterior e também pelas vossas próprias posições, se assim tiverem posições americanas, foram tanto americanas também na Europa, penso eu que globalmente o mercado foi de modo geral afetado. Portanto, venho aqui também trazer um bocadinho de informação que se calhar muitos de vocês não conheciam. Também falarmos sobre marcos históricos que também já aconteceu isto anteriormente, obviamente foi num passado já um bocadinho longínquo. E pronto, e também dar aqui algumas novidades e possíveis cenários que possam acontecer e depois no fim também qual é a melhor forma de gerir pronto, esta situação da melhor forma, obviamente para quem está agora a começar a investir, para quem já investiu há algum tempo, mas ainda não passou por esta situação. E pronto, e obviamente pronto, vamos analisar também alguns pontos que também vou já aqui dizer. Portanto, vou fazer aqui uma análise profunda do impacto das taxas do Trump no mercado de ações, uma perspectiva histórica, económica e estratégica, e depois, navegando na volatilidade, estratégias de investimento e avaliação de risco face às políticas comerciais protecionistas dos Estados Unidos. Portanto, temos aqui alguns pontos só para terem uma noção que estamos aqui a falar de um contexto inicial, que houve aqui uma recente retração de 11% no índice do SP500, um barómetro crucial da saúde do mercado bolsista norte-americano, penso que isto é bastante conhecido, só para ter uma queda de 11%, é muito dinheiro. Obviamente que isto serve de alerta para a crescente apreensão em relação às políticas tarifárias de Donald Trump. Penso que isto era expectável, não é? Tendo em conta já o seu aquecimento com aquelas tarifas ao Canadá e ao México, por causa de uns assuntos que ele achou que era pertinente, mas era só para dar umas desculpas. Depois falamos aqui de algumas implicações imediatas, que é a rápida desvalorização do SP500, que resultou na eliminação de mais de 5 mil milhões de dólares em valor do mercado. Portanto, isto foi tipo, puf. Também sublinha a sensibilidade do mercado bolsista às alterações na política comercial. Depois, a reação do mercado destaca a interligação da economia global e a potencial desestabilização causada por grandes mudanças nas relações comerciais internacionais. Já o Canadá veio publicamente discutir que já não vê os Estados Unidos como o seu aliado, o seu aliado comercial e seu parceiro económico e militar, com certeza, e já se está a virar para outros parceiros. Ele não falou em particularmente quais é que seriam eles, mas penso eu que a grande maioria, pelo menos nós estamos lá incluídos, falando na Europa como um bolo. Obviamente que depois existem outros tantos países pertencentes a outros continentes, com certeza. Depois temos aqui a velocidade e a profundidade da queda que causam grande preocupação entre os investidores e os analistas do mercado. Também vamos falar de algumas opiniões de alguns analistas. Pronto. Aqui, para vocês terem uma noção, neste caso não é o SP500, é o Dow Jones, que é uma bolsa americana, um índice, desde 2000, portanto também houve aqui grandes quedas, portanto temos aqui alguns marcos desde 2021, acontecimentos de 2021 a 2020, que causaram aqui descidas bastante grandes. Portanto, é o que eu digo, depois de uma descida há uma subida, agora não sabemos qual é a margem de recuperação para os valores que nós tivemos neste momento. E aí, obviamente que a preocupação de todos, que é quanto tempo é que eu vou demorar a recuperar o meu investimento, se é que algum dia eu vou recuperar. Portanto, isto demora o seu tempo, pode demorar um ano, pode demorar uma semana, pode demorar 2 anos, depende muito das decisões do governo, do que acontecer com o governo, de muita coisa, de muitos fatores. Portanto, aqui os pontos-chave essenciais, que é a avaliação da Fitch Rating e as reações de analistas especializados, muitos deles penso eu que devem ser conhecidos por vocês.
Pronto, os pontos-chave, no fundo, já foi referido aqui em cima, a queda de 11% do SP500 e a consequente perda de valor de mercado demonstra a gravidade da resposta do mercado às tarifas do Trump, portanto, foi uma resposta bastante negativa. Tanto que muita gente já está a alocar, principalmente eu, não é? Um português, que aloco 90% dos meus ativos para empresas americanas, com esta política e não é, além da política também alguns comentários que não acho muito agradáveis, não é? Obviamente que me leva, obviamente que eu não o fiz, mas poderia investir em empresas na América, em empresas na Europa, não é? Como temos empresas, a bolsa, por exemplo, a bolsa alemã, a bolsa francesa, mesmo em último caso também a bolsa portuguesa, que também possui algumas empresas, portanto, isto tudo, pronto. Depois temos aqui a Fleet Ratings, alerta que as tarifas recíprocas vão elevar os impostos de importações dos Estados Unidos, e já aconteceu, não é? Para níveis que não se viam desde 1910, também vamos falar nisso mais à frente, revertendo décadas de liberalização comercial. A história indica que os aumentos das taxas tarifárias, e é isso que vamos analisar, que eu quero mesmo que vocês conheçam a história, porque não é a primeira vez que isto acontece, e vamos ver sempre o que é que acontece após isto. Mesmo os pequenos estão correlacionados com as quedas de mercado, mas o SP500 recuperou historicamente. Portanto, é o que eu digo, quem ganha sempre é a longo prazo. Obviamente que o futuro ninguém sabe, mas tendo em conta o passado foi sempre assim que aconteceu. Obviamente que leva o seu tempo, não pensam que demora pouco tempo, porque com certeza não vai demorar. Depois, de acordo com a avaliação da Fleet Ratings detalhada, temos aqui a Olus Sonola da Fleet Rating manifesta a preocupação de que as tarifas possam precipitar uma recessão global, com múltiplos países a sofrer contrações económicas. Eu acredito que isto aqui vai acontecer, com certeza. Ou pelo menos temos uma grande probabilidade que isto aconteça. A avaliação da Fleet Ratings enfatiza o desvio drástico da política comercial dos Estados Unidos em relação aos princípios da globalização e do comércio livre. De acordo, não é? Pelo menos era assim que nós víamos os Estados Unidos como um dos pilares. Agora é muito disso, é uns pilares que parece que desabou e parece que a estrutura está quase a cair. Quer dizer, se já não caiu, não é? Depois a Fleet Ratings reforça que esta alteração pode causar uma grande disrupção no comércio global, nas cadeias de abastecimento. Com certeza que já vamos, assim que as tarifas entrarem em vigor, isto vai... Vamos ver. Agora, para terminar sobre aqui os pontos-chave, temos aqui as reações dos analistas especializados, como o Dan Ives, da Edbush Securities, que descreve as tarifas como piores do que o pior cenário. Refletindo a surpresa e a preocupação na comunidade financeira, outros analistas apontam que a grande imprevisibilidade que estas tarifas provocam e a grande dificuldade em prever os impactos a longo prazo. Isto sim é uma das coisas que eu não consigo compreender. Mas pronto, é o que é. Agora aqui falamos do placar bastante conhecido, que nós já sabemos este método de cálculo que foi fantástico, não é? Mas pronto. Se bem que aqui, exato, nem estão todos. Faltam aqui alguns. Quer dizer, eu até deixei muitos. Exato. O que eu coloquei aqui até nem foram os mais... Exato, só foi um exemplo. Mas pronto, ele do mínimo taxou todos a 10%. Mas pronto. O contexto das tarifas de Trump, as retaliações estratégicas e a incerteza prolongada. Obviamente já vimos a resposta da China, que nada mais nada menos do que, portanto, colocar-me 34% e eu vou-vos colocar 34%, portanto já seria expectável. O que é expectável é que estes países também vão responder da mesma, penso eu que a grande parte destes países vão responder da mesma forma, portanto isto vai criar aqui um pânico, porque também o dólar é muito utilizado, portanto vemos o dólar como uma moeda bastante de confiança para fazer transições comerciais e entre outras coisas.
Basicamente, temos aqui as ações de Trump e o impacto setorial. A administração Trump implementou tarifas sobre uma vasta gama de bens, abrangendo parceiros comerciais importantes, que de mais destacar, obviamente, a China, o Canadá e o México, bem como setores críticos como o aço e o alumínio. Também houve aqui um impacto setorial muito variado e provoca grandes perturbações nas cadeias de produção e provoca aumentos de preços ao consumidor. Que é uma coisa que eu não entendo, porque aqui o principal prejudicado não é o país em si, é o consumidor, porque nós é que vamos ter que pagar estas taxas. Estas taxas não. Por isso é que eu não percebo, não entendo. Não consigo entender. O anúncio de 2 de Abril detalhou a imposição de uma tarifa de 10% sobre a maioria das importações dos Estados Unidos a partir de 5 de Abril e de tarifas recíprocas mais elevadas sobre bens de dezenas de países a partir de 9 de Abril. Portanto, esperem até 9 de Abril que isto aqui seja o que Deus quiser. Que isto aqui não vai ser muito bom. Nós vamos aí virar para outros parceiros económicos. Mas pronto, continuando aqui sobre o tema abordado anteriormente, também, obviamente, falando das retaliações estratégicas, como por exemplo a União Europeia, a China e o Canadá prometeram tarifas de retaliação, não é? Como já vimos aqui anteriormente, quando já começaram com este bife com o México e o Canadá, houve esta troca de, portanto, colocas-me tarifas, eu também te coloco a ti, pá, não é nada mais que uma resposta aceitável, não é? Para já pensou que oficialmente, que eu tenha conhecimento, também não vi isto muito a fundo, pensou que a China foi a primeira a responder. Obviamente também não será para breve a resposta tanto da União Europeia como do Canadá. Mas pronto, sinalizando o potencial para uma escalada das tensões comerciais globais, a ameaça de retaliação por parte de outros países acrescenta uma camada de incerteza ao panorama económico global. E também as retaliações podem ter como alvo setores específicos, causando ainda mais disrupções. Também temos aqui uma incerteza prolongada, que é a imprevisibilidade das políticas comerciais de Trump e a potencial escalada de tensões comerciais cria um ambiente de incerteza para os investidores e esta incerteza provoca grande volatilidade nos mercados e dificulta a tomada de decisões de investimento. É o que eu digo, isto, prontos, lá está, eu também não é por eu manter as minhas posições, como quem viu no vídeo anterior, que seja uma opção certa, porque pode correr mal. Mas não me estranhava nada se muita gente tivesse a minha situação, apesar de ter um lucro bastante residual, mais ou menos 2.000 euros, que até vendessem tudo para pelo menos salvaguardar esse dinheiro, pelo menos ao menos a não perder dinheiro. No entanto, eu vou seguir para a frente e é o que eu posso dizer, olha, seja o que Deus quiser. Agora também temos aqui o histórico do SP500, também temos aqui alguns marcos, que é como eu digo, isto não foi sempre um mar de rosas. Podemos ver que aqui alguns anos em que teve de facto uma rentabilidade bastante negativa do SP500, em que registramos aqui de 30% a 40% nos anos de 1907, 1937, principalmente 2008, que se calhar algumas pessoas ainda conhecem, e também, ainda pior, em 1931. Portanto, podemos ver que nem sempre correu bem. Houve aqui, obviamente, meses terríveis, mas também temos que olhar para o panorama positivo, que houve anos, períodos temporais também bastante positivos, que felizmente é a grande maioria deles, em que tem aqui rentabilidades de 0 a 10%, mas também temos aqui de 0 a 50% em alguns anos. Agora, a história e o mercado das ações dos Estados Unidos, uma análise histórica detalhada e comparativa. E é aqui que eu queria... prontos, era se calhar aqui o tema que eu gostaria mesmo que vocês acompanhassem, porque de facto foi aquilo que aconteceu no passado e de facto é o que vai acontecer agora, novamente. Portanto, temos aqui uma tendência histórica de liberalização, que o século passado testemunhou uma tendência geral de declínio dos impostos de importações dos Estados Unidos, impulsionado pela globalização e pelo comércio livre, e também temos aqui uma análise do aumento das tarifas e o impacto no SP500, que é portanto, uma perspectiva comparativa, no fundo, deste cenário que está-se a passar agora com cenários que já se passaram no passado.
Por exemplo, entre 1955 e 1962 houve um aumento de 1,7 pontos percentuais, resultando em 4 correções de mercado e 2 quedas, com a pior queda a atingir os 28%, causada por uma combinação de fatores, incluindo as tensões da Guerra Fria. Também, em 1980 a 1983 houve um aumento de 0,6 pontos percentuais, contribuindo para 2 correções de mercado e uma queda de 27% causada pela crise petrolífera e a inflação elevada, e mais recentemente, entre 2017 e 2019, houve um aumento de 1,3 pontos percentuais, levando a 2 correções de mercado, com a pior queda a atingir os 19%, causados pelas primeiras tarifas de Donald Trump. Portanto, a história fala por si. Continuando sobre o tema já abordado anteriormente, a conclusão histórica e lições aprendidas. Basicamente, a história demonstra uma correlação consistente entre os aumentos das tarifas e a volatilidade do mercado bolsista. Portanto, o mercado sempre reagiu de forma negativa a este tipo de cenário, não é? E cada período possui causas distintas, porém o aumento das tarifas sempre agrava as crises. Portanto, também tem aqui uma imagem, obviamente não é mais recente, até aos tempos recentes, mas é desde 1959 até 1991, onde de facto houve quedas do S&P 500 por variadíssimas razões, principalmente, infelizmente, algumas delas da guerra. Mas pronto. Agora, o impacto potencial das tarifas atuais, preocupações económicas detalhadas e perspectivas de especialistas ampliadas. Portanto, temos aqui um aumento previsto e desvio histórico. As tarifas de Trump deverão aumentar os impostos de importações dos Estados Unidos para 22%, um nível nunca visto, não visto desde 1910, de acordo com a Fitch Ratings. Este desvio representa uma reversão de décadas de políticas económicas, portanto vamos aqui a regredir. Também temos aqui a falar um bocadinho das preocupações económicas detalhadas, que é o potencial para um impacto económico mais significativo do que observado em aumentos de tarifas anteriores, levantam preocupações sobre a estabilidade do mercado de ações dos Estados Unidos, e também o aumento da inflação e a diminuição do crescimento do PIB são algumas das grandes preocupações que, no fundo... Portanto, as taxas neste momento, as taxas de juros do Fed estão altíssimas. O Presidente já mandou bastantes tweets a dizer que queria que eles cortassem, mas como é que eles vão cortar se isto ainda vai piorar? Portanto, se este ano estava à espera de cortes, a mim está a parecer que não vai haver cortes nenhuns. Mas pronto. Agora, perspectivas de especialistas ampliadas. Tendo em conta aqui o David Kelly da JP Morgan Chase, alerta para os principais impactos negativos das guerras comerciais, incluindo aumentos de preços, desaceleração do crescimento económico e aumento do desemprego, que no fundo são indicadores importantíssimos e que de facto cada vez que sai mexe sempre com o mercado. Outros economistas apontam para a grande disrupção na cadeia de suprimentos e a diminuição do comércio global. É o que é. Agora, a recuperação do mercado, ações, perspectivas de especialistas e conselhos, e o conselho de Buffett detalhado. Portanto, vocês conhecem esta frase que está aqui traduzida, que aconselha os investidores a ser cautelosos quando os outros são gananciosos e a serem gananciosos quando os outros são cautelosos. Portanto, no fundo, be fearful when others are greedy, be greedy when others are fearful. Portanto, lá está, não quer dizer que isto seja que possamos ganhar algum dinheiro desta, não é? Porque lá está, nós pensamos que vai recuperar, mas há empresas que podemos comprar que podem nunca recuperar ou até piorar. Portanto, também é preciso ter bastante cuidado. Agora, o histórico de recuperação e resiliência. Portanto, apesar das quedas históricas, o S&P 500 sempre se recuperou, demonstrando a resiliência do mercado de ações dos Estados Unidos. Essa resiliência é um fator muito importante para investidores de longo prazo, que eu aqui me insiro, ou quero acreditar que sou. Perspectivas de especialistas e avaliação de risco, de acordo com David Kelly da JP Morgan Chase, destaca os potenciais impactos negativos das guerras comerciais, incluindo aumento de preços, desaceleração do crescimento económico e aumento do desemprego. Exato. Já tinha. Exato.
Ok. Agora, o conselho de Buffett. Pronto, isto no fundo é aquela frase muito conhecida que aconselha os investidores a serem cautelosos quando outros são gananciosos e serem gananciosos quando os outros são cautelosos. Portanto, este conselho é muito importante para se manter a calma em momentos de grande volatilidade. Agora, vamos falar também de um ponto bastante importante que é como é que nós também nos podemos, portanto, como é que nós podemos mitigar o nosso risco. Ou pelo menos a nossa perda. Não quer dizer que isto seja o mais correto, não quer dizer que isto funcione, mas pode ajudar. Portanto, estratégias para investidores em termos de incerteza, considerações adicionais e gestão de risco. Portanto, evitar vendas de pânico e perspectiva de longo prazo. Portanto, a volatilidade do mercado exige uma perspectiva de longo prazo e evitação de reações emocionais. Primeiro ponto. Manter a calma e não tomar decisões precipitadas é muito importante. Portanto, vamos ter calma. Eu falo pessoalmente porque estou com empresas a perder bastante dinheiro e neste momento não quero dizer que vão recuperar, mas para já estou a ver o que é que isto vai dar. Compra estratégica e alocação de ativos. Isto aqui é o que eu digo. Quando não se sabe, é o que eu digo, mais vale estar-se quieto. Porque isto também para se comparar a pensar que vou ganhar uma fortuna, também pode correr mal. Portanto, as quedas do mercado podem apresentar oportunidades para adquirir ações de alta qualidade a preços de conta. Aqui eu falo que, se for para apostar, apostem em ações que de facto já têm um historial bastante bom. Temos aí empresas com preços bastante fantásticos, como por exemplo a Visa, a Microsoft, a Nvidia. Esse leque de empresas são empresas simples, são conhecidas, já sabe o que fazem, já sabe que estão muito à frente na concorrência, também da Amazon, por exemplo, e quase certeza que dificilmente estas empresas vão apresentar um declínio a longo prazo. E depois, a alocação estratégica de ativos considerando o perfil de risco do investidor é crucial para navegar a volatilidade. Também uma coisa que aqui me ajudou, no fundo, a me salvaguardar, que foi aqui, porque é que eu ainda estou a ter um bocadinho de lucro positivo. Porquê? Foi graças à diversificação e redução de riscos. Temos que tentar ao máximo diversificar. Obviamente não temos que ter 50 mil empresas no portfólio, mas pelo menos recomenda-se ter entre, 15, 18 empresas divididas por vários setores. Também se conseguirem dividir por regiões, não é? Só não investir nos Estados Unidos, na Europa. Dentro da Europa podemos investir, por exemplo, na Alemanha, em França, na Holanda, Portugal, etc, etc. Ou então em ETFs, não é? Também ainda é mais simples como tem um grande leque, não é? Dentro dos ETFs, muitas empresas, obviamente que o risco é menor. Depois, a diversificação da carteira é crucial para mitigar os riscos associados à volatilidade do mercado. Investir em diferentes classes de ativos, setores e geografias pode ajudar a reduzir o impacto de eventos adversos. No fundo, foi isso que me ajudou. Neste momento, eu acredito que isto segunda-feira vai piorar. Continuando sobre o assunto, considerações adicionais e análise fundamental, que isto sim é o que eu digo. Se não apostarmos nos ovos certos, depois pode dar borrada. Portanto, manter sempre informado sobre os desenvolvimentos económicos e políticos é essencial para tomar decisões de investimento informada. Análise fundamental que avalia a saúde financeira e o potencial de crescimento das empresas pode ajudar a identificar oportunidades de investimento a longo prazo. Também acompanhar indicadores económicos como PIB, inflação e as taxas de juros e notícias sobre políticas governamentais é fundamental. Também, tendo em conta a gestão de risco e planeamento de cenários, que a gestão de risco envolve a identificação, avaliação e mitigação de potenciais perdas de investimento e o planeamento de cenários que considera diferentes resultados económicos e de mercado. Pode ajudar investidores a preparar-se para a incerteza. E também, penso eu que isto nem é quase obrigatório, penso eu antes de investir, que a criação de um fundo de emergência e a manutenção de uma carteira equilibrada são ótimas ferramentas de gestão de risco. Agora, continuando a falar destes pontos, que é aqui a conclusão abrangente e resiliência do mercado, que no fundo é aqui considerações, como uma conclusão abrangente, considerações finais e perspectivas futuras detalhadas. O que é que podemos falar já em conclusões? As tarifas de Trump introduzem volatilidade do mercado,
a curto prazo, isto já se verificou, mas a história sugere que o mercado bolsista dos Estados Unidos tem resiliência, por acaso assim esperemos, que seja novamente esse o cenário, obviamente que podemos ver, não demora o seu tempo. Os investidores com uma perspectiva a longo prazo podem encontrar oportunidade valiosa durante este período de incerteza. Eu pelo menos quero crer que as apostas que vou fazer vão compensar no futuro. Vamos ver. A capacidade do mercado bolsista dos Estados Unidos para recuperar estas grandes crises e um testemunho da força da economia americana. E agora falando sobre as considerações finais e adaptações às mudanças. Portanto, a monitorização contínua dos desenvolvimentos económicos, acho que é muito importante ver se isto não vai piorar ainda mais, e políticos é crucial para avaliar impactos a longo prazo das tarifas. Também a adaptabilidade e a flexibilidade são essenciais para navegar nas condições de mercado em constantes mudanças, e também a capacidade de adaptar as estratégias de investimento e a mudanças num cenário económico é fundamental. Agora, para terminarmos, só para terem aqui uma noção da evolução em termos de equity entre 1899 e até mais ou menos 2024. Podemos ver que, de certa forma, os Estados Unidos teve aqui uma grande evolução, em que vimos aqui no início, mais ou menos, até a Grã-Bretanha, que o Reino Unido é que governava aqui o mercado, em que depois, no futuro, foi sempre, os Estados Unidos foi ganho de maneira abrupta quase todo o dinheiro. Portanto, é só para terem uma noção que, de facto, lá está. A não ser que eu também acredito que não tem muito a ver com as próprias... Obviamente que as empresas americanas é um bocado o motor do mundo, temos quase tudo em casa, é quase, pelo menos, desenvolvido nos Estados Unidos, redes sociais, computadores, alguns dispositivos eletrónicos, pronto. Obviamente tudo leva a um forte investimento no mercado americano, mas também as próprias condições que nos oferece, que é um mercado que proporciona oportunidades para todo o tipo de investidores. Quem quiser investir em empresas de crescimento, tens empresas de crescimento. Queres investir em ETFs, tens ETFs. Queres investir em REITs, tens REITs. Queres investir em ações que pagam mensalmente, tens ações que pagam mensalmente. Queres investir em empresas com um alto dividendo e limite de risco, tens ações assim. Queres ações que tenham, portanto, um bocado um equilíbrio de crescimento e pagam dividendos, também tens essas empresas. Portanto, aqui os Estados Unidos pode albergar todo o tipo de estilo de investidores, o que, de certa forma, há bolsas que não é possível isso. Eu, se quiser uma empresa em Portugal que me paga dividendos mensais, não tenho. Se quiser uma empresa que paga dividendos trimestrais, não tenho. Se quer uma empresa que tenha um crescimento contínuo ao longo do tempo, não tenho. Ou pelo menos é raro, é muito cíclico. Isso mesmo acontece na bolsa do Reino, pelo menos no Reino Unido se vê algumas, mas é raro. Talvez uma ou duas ou três empresas, pelo menos que eu conheça, até pode haver mais. E é o mesmo que se passa nos outros países. Daí eu acredito que seja um dos grandes motivos de muita gente ainda colocar o seu dinheiro, pelo menos é um dos motivos que me leva a investir no mercado americano e ter quase o meu dinheiro todo aí investido. Mas pronto. Agora, falando sobre as perspectivas futuras, para terminarmos o vídeo, detalhadas e cenários possíveis. Portanto, temos aqui uma resolução das tensões comerciais e estabilização das relações comerciais internacionais. Serão fatores-chave na determinação da trajetória futura do mercado bolsista nos Estados Unidos. Também os cenários possíveis incluem uma escalada das tensões comerciais que poderá levar a uma recessão global, que eu acho que este é o cenário mais previsível que vai acontecer, com certeza. Ou uma resolução das disputas, duvido, que poderá impulsionar o crescimento económico. Duvido, porquê? Porque o Trump, pronto, é uma pessoa especial, o vice-presidente então especial tendo em conta, eu tenho este comentário, tendo em conta, portanto, as políticas adotadas por ele, os comportamentos dele e os comentários que eles fazem. Por isso leva-me a crer que eu acho que isto vai ser muito difícil. Sinceramente não sei. Mas pronto. A eleição, isto aqui é que eu queria, por amor de Deus. A eleição do novo presidente também pode mudar drasticamente o cenário económico. Obviamente que isto é um cenário que eu não acredito que aconteça, obviamente.
ainda vamos ter que aturar aquele homem por muitos anos. A evolução das políticas monetárias dos bancos centrais também terá grande impacto e também a evolução das tecnologias e a mudança de paradigmas económicos. Isto sim, penso eu, que é um cenário que já se vê, que é os países estão a procurar alternativas a não ser aos Estados Unidos, e isto pode potencializar empresas em diferentes regiões e diminuir também um bocado a dependência que nós temos dos Estados Unidos e, obviamente, quem será prejudicado, nada mais, nada menos do que os próprios Estados Unidos. Também devem ser levadas em considerações. Isto aqui já se viu, pelo menos no setor de armamento, já se está a falar em alternativas para substituir o sistema de internet por satélite, o Starlink. Penso que a Alemanha já tem, não sei se é uma startup, uma empresa que já tem um projeto bastante semelhante, e com certeza vão surgir cada vez mais empresas e pronto, e que de certa forma nós vamos olhar para elas de outra forma, porque lá está, não podemos depender de um só país que depois pode tomar este tipo de decisões e pode levar a economia ao colapso, porque assim escolhemos. Como aconteceu, por exemplo, a dependência da Europa no gás e no petróleo por parte da Rússia, quando tivemos que fechar a torneira, depois foi pronto, foi o que foi. Agora, isto foram as referências de alguns dados que retirei e coloquei aqui nesta apresentação, portanto estão à vontade para investigar com mais detalhe. E pronto, para o vídeo hoje é isto que eu queria apresentar. Podem me seguir nas redes sociais, também ainda tenho um link disponível, convido o amigo e receba 45€, e também um acesso no Patreon, se assim o desejarem. Portanto, da minha parte é tudo. Espero que tenham um excelente sábado. Pronto, não há muito a dizer sobre este assunto. Portanto, espero que tenham um excelente sábado. Se bem que já está quase a acabar, mas temos que aproveitar o tempo ao máximo. Portanto, já sabem, descansem bem, estejam com as pessoas que vocês mais gostam, porque é isso que é o mais importante. Muita saúde e até ao próximo episódio. Muito obrigado.